Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua vida e sobre a tua família. Eu trago uma reflexão da palavra de Deus para o teu coração, para abençoar a tua vida nesse dia de hoje, que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Para que eu possa expressar a revelação de Deus nessa mensagem para o teu coração, eu quero trazer uma diferença entre o que seja precisão e necessidade. Precisão é aquilo que nos falta, que se não for suprido, ficaremos tristes, porém permaneceremos vivos. Já a necessidade também é algo que nos falta, porém, se não for suprido, ficaremos tristes, mas além de ficar triste, morreremos. Porque a necessidade, quando ela não é suprida, o ser humano morre. Todo ser humano tem precisões e necessidades. Algumas precisões e necessidades nós mesmos supriremos com trabalho, com esforço, mas tem outras que só Deus para suprir. A Bíblia diz em Mateus 6:32 que Deus conhece tudo que precisamos, tudo o que necessitamos. Mas lendo a Bíblia eu percebo que nem tudo aquilo que eu preciso, nem tudo aquilo que eu necessito, Deus vai me dar. Deus não me dá nem tudo o que precisamos e necessitamos por alguns motivos. O primeiro, Deus não dá porque muitas das vezes não é a vontade de Deus. Me lembro do fato em que Jesus estava no Getsêmani e ele pediu algo, ele necessitava que Deus livrasse ele daquela situação desconfortável que era a morte. Mas Jesus entendeu que o Pai não ia suprir aquela necessidade que ele estava a pedir a Deus. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Então há coisas que necessitamos e precisamos que Deus não vai suprir, porque não é a vontade dele. Quando Jesus entendeu isso, ele disse: Pai, então seja feita a tua vontade e não a minha. Segundo motivo pelo qual Deus não nos dá o que precisamos e necessitamos em algumas situações. Deus não dá porque nós não sabemos pedir. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque não pedis direito. Então, o terceiro motivo que nós vemos que nem tudo o que necessitamos e precisamos será suprido por Deus, exatamente pela desobediência. Quando nós desobedecemos, Deus não suprirá as nossas necessidades e as nossas precisões. É exatamente sobre isto, o oposto da desobediência, que o texto a qual lemos no início fala. A Bíblia diz que enquanto Adão obedecia à ordenança de Deus, Deus o abençoava. Não faltava nada para Adão. Não faltava nada no jardim. Tudo o que ele precisava e necessitava, ele tinha. E a Bíblia vai nos contar um segredo, porque Adão não pediu mulher para ele. Mas a Bíblia diz que Deus é que propôs a Adão. Vendo o Senhor que ele estava só, e não é bom que o homem viva só, ele propôs: far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Mas a origem, o que motivou Deus a dar a Adão aquilo que Adão não pediu, a suprir algo em Adão,
aquilo que Adão não pediu a Deus. Exatamente o contexto do versículo 18. No versículo 16, Deus deu uma ordem para Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim você come. E essa era a ordem de Deus. Então Adão obedeceu por um certo tempo. E enquanto Adão obedecia, nada lhe faltava. E é isso que acontece. E a obediência de Adão àquela ordem de Deus fez com que Adão recebesse de Deus até aquilo que ele não pediu. A obediência, ela gera bênção para a vida do cristão. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus nos dá até aquilo que nós não pedimos. A Bíblia diz que Deus nos dá além do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2: se atentamente ouvires a voz de Deus e obedecerdes os seus mandamentos, a Bíblia diz que Ele te exaltará nessa terra. Olha o texto: e ordenará a bênção que te siga e te alcance. Existe uma realidade errônea no meio dos cristãos hoje, que quando você pergunta: você vai hoje fazer o quê? Eu vou para a igreja fazer o quê? Buscar a minha bênção. Essa expressão buscar a bênção é errado, porque a Bíblia diz que a bênção tem ordem de buscar o cristão. Quem busca bênção tem pretexto, porque é desobediente. Quem vai buscar a bênção é porque desobedece à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quem obedece, a bênção é que busca, é que alcança o cristão obediente. Então, nessa reflexão, compreenda que o nosso papel como cristão é obedecer à palavra de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, até aquilo que nós não pedimos, Deus supre. Até aquilo que nós não buscamos, Deus nos dá. Pelo fato de nós sermos obedientes à sua palavra. Entenda, quando eu desobedeço à palavra de Deus, eu não recebo o que preciso, eu não recebo o que necessito. Mas quando eu obedeço até o que eu não pedi, mas quando eu obedeço a Deus até aquilo que eu não pedi, Deus envia, como enviou para Adão. Deus vai enviar para todos os obedientes a sua palavra bênçãos além do que pedimos e do que pensamos. Ok? Essa é a reflexão da palavra de Deus, que você possa não só ouvir, mas cumprir essa palavra maravilhosa. A Bíblia é um livro poderoso quando você a obedece. Ela é um livro repleto de revelações de Deus, mas essas revelações só vão manifestar na vida daqueles que obedecem. Ouvir a palavra é bom, obedecer é muito melhor. Que você, como cristão, não só aplauda a palavra, se alegre quando a ouvir, mas que você coloque em prática, porque você vai ver que o melhor da Bíblia está quando nós obedecemos. Aquela alegria quando você recebe a palavra é bom, mas a alegria de você obedecer quando Deus fala é melhor ainda, porque quando você agrada ao Pai, que Ele dá uma ordem, Ele te recompensará de forma gloriosa. Então a palavra nesse dia é obediência, o gerador de bênção. Que a bênção de Deus, gerada através da obediência, esteja sobre a tua vida nesse dia tão especial. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo repouse sobre a tua vida. Amém e amém.